Olá, meu nome é Liliane, eu sou espírita e nesse vídeo nós vamos ver um item muito interessante do livro Mediunidade, que é um curso da Federação Espírita Brasileira, e o tema de hoje é Laboratório no Mundo Invisível. Laboratório no Mundo Invisível, o que é isso? Acredito que muitos de vocês leram o livro Nosso Lar. Lá tem a descrição de prédios, bancos para sentar, praças, veículos de transporte, casas, piano, mesa. Tem mais alguns instrumentos musicais que são descritos que eu não me lembro. Muita coisa material. E aí vem a pergunta, legal, mas como é que isso é feito? Tem fábrica de tijolos na colônia espiritual Nosso Lar, tem marceneiro, carpinteiro, eletricista. Como é que funciona isso? Então, é o que a gente vai ver hoje. Só lembrando que a colônia espiritual Nosso Lar é uma das inúmeras colônias espirituais ligadas ao nosso país. Existem outras colônias ligadas a outros países, elas têm um caráter de nacionalidade, de regionalidade, por questões de afinidade. Então, hoje nós vamos ver Laboratório no Mundo Invisível. O espírito desencarnado permanece com um envoltório semimaterial, né? Não é matéria densa como o nosso corpo físico, mas é mais para o lado da matéria do que para o lado do espírito, que é o perispírito. Por causa desse envoltório semimaterial, sente frio, fome, sede, dor. Poxa, mas então quer dizer que quando um espírito numa reunião mediúnica, ele se comunica e diz, eu estou com dor no meu braço, e às vezes a gente vê muito esclarecedor, muito doutrinador dizendo, não, você agora não sente mais nada, você é um espírito, você está liberto da matéria. É um ponto de vista correto, porque você pode pensar assim, olha, quem quebrou o braço que você sente dor foi o seu corpo físico. Nesse corpo físico que houve a lesão, você já não está mais ligado a ele, portanto, não há motivo para sentir dor. Mas se a gente aprofundar a ideia, quando há lesão no corpo físico, essa lesão ela se reflete no corpo semimaterial, no perispírito, e isso se reflete no espírito. Então ele pode ainda sentir o reflexo do que aconteceu no corpo material dele, porque esse envoltório semimaterial guarda a memória de tudo o que aconteceu com seu corpo material. Uma outra possibilidade de abordagem seria, olha, de fato você está sentindo dor, essa dor tinha como sede o seu corpo físico, que não existe mais. Vamos orar e pedir para que esse reflexo no seu envoltório, no seu perispírito, seja corrigido, porque como ele é semimaterial, é mais fácil tratar. É uma coisa que pode ser modificada através do pensamento, de ondas de energia. André Luiz, no livro Nosso Lar, conta os sofrimentos pelos quais passou quando esteve no umbral. O primeiro capítulo do livro Nosso Lar foi um horror, uma tragédia. Ele sentia fome, sede, frio, a roupa dele estava totalmente destruída, ele tentava dormir, logo ele era acordado por espíritos que tentavam perseguir, agredir ele. Foi uma tragédia. Agora que a gente vê, nesse outro livro, Missionários da Luz, que André Luiz participando de grupos de atendimento a encarnados e desencarnados, não faz ideia do cortado que ele passou logo que ele desencarnou. Então tem muito espírita que diga,
quando eu morrer, eu não quero ir para um umbral. Poxa vida, André Luiz, que André Luiz, o espírito hoje altamente desenvolvido, ficou 8 anos no umbral, o que nós somos, né? Ah, eu não quero ir. E outra, né? O umbral não é lá, é aqui, ao nosso redor. O umbral não se situa lá longe, não é um reino, né? Como no reino, naquele desenho Shrek, o Far, Far Away, que é o reino mais distante possível. Ele está à nossa volta, ele é plasmado pelas vibrações de encarnados e desencarnados. Aí já tem uma dica, ele é construído através de vibrações mentais. No plano espiritual existem inúmeras moradas, casa mesmo, cidade, vilas, tudo isso. Elas refletem a condição evolutiva de seus habitantes. Se nós pegarmos então um local onde só tem habitação, né, de espíritos altamente evoluídos, a arquitetura, a natureza vai refletir essa evolução espiritual. Se forem espíritos dedicados ao mal, com pensamentos sombrios, é claro que vai ser um lugar frio, escuro, úmido, sem luz de espécie alguma, um local extremamente primitivo, porque ele vai refletir a mente dos espíritos que estão lá. Não existe apenas a coluna espiritual nosso lar, como eu já falei. Lá, André Luiz descreveu a presença de rios, bosques, parques, salas de concerto, esqueci de falar, prédios, casas, ruas, meios de transporte. Tudo isso é construído a partir de modificações do fluido cósmico universal. Pausa. No universo, em tudo que nós pensamos, existem basicamente dois grupos. Ou é matéria ou é espírito. Se for matéria, tudo o que nós pensamos é derivado do fluido cósmico universal. Quando eu digo tudo. Tijolo, modificação do fluido cósmico universal. Mas tijolo. A transformação. Ectoplasma, fluido cósmico universal. As casas que existem na coluna espiritual nosso lar, modificações do fluido cósmico universal. Se não for matéria, vai ser espírito, que é a individualização do princípio inteligente. E acima de tudo, Deus, claro, porque Deus não é nem matéria e nem espírito, ele é Deus, o que criou a matéria e que criou o espírito. Espíritos evoluídos plasmam ambientes iluminados amplos. Os espíritos menos evoluídos plasmam locais escuros, úmidos. Toda a construção se resume em moldar o fluido cósmico universal através do pensamento, quer se tenha consciência desse processo ou não. Então, nós temos espíritos construtores, eles educaram a mente de tal maneira que eles vão auxiliar, vão fazer casas, não vai pegar a colher de pedreiro, tijolo, passar lá, não, plasmam através do poder da mente. Isso é bacana, legal, mas a gente não pode se esquecer que uma ferramenta em si não é nem boa nem má, depende do uso que eu faço dela. Eu posso usar uma faca para cortar uma salada e almoçar, ou posso matar uma pessoa. A faca em si não é boa nem má, depende do uso que eu faço dela. Esse poder de plasmar através da mente, ele está presente não só em desencarnados, mas também em nós encarnados. Quando eu começo, tem pessoas que encasquetam. Fulano morreu de problema no coração. Poxa, ele era tão jovem, tinha nem 40 anos. Tô sentindo um negocinho aqui, olha, eu acho que eu vou morrer do coração também. Então eu começo a plasmar, né? Lembra da união espírito, perispírito, matéria. Eu, espírito, começo a plasmar, a moldar no meu perispírito lesões nesse órgão.
acho que eu não estou bem. E uma dorzinha, melhor ir no médico. Poxa, vá, né? Mas se for falado que não tem nada, desencana. Ah, mas eu já vi caso de alguém que falou que não tinha nada e morreu. Todos nós vamos. Morrer é a única certeza nossa. Mas se eu começo a plasmar, moldar, eu moldo no meu perispírito essas transformações, esse adoecimento vai ser transmitido ao meu corpo material e aí de fato eu adoeço, tá? Por outro lado, se o meu corpo físico tem algum problema, isso é moldado no meu perispírito e tem impacto no espírito, as sensações que ele vai ter. Então, lembra do ditado antigo? Mente sã em corpo são. Mente e corpo, espírito e corpo material estão intimamente ligados. O que você faz num reflete no outro. Mente, pensamentos saudáveis, hábito de oração, cultivar o evangelho no lar, tomar cuidado com o que pensa e fala. Corpo físico, alimentação regrada, não fumar, não usar bebida alcoólica e fazer atividade física. Mantendo os dois em equilíbrio, não é garantia de uma vida livre de problemas, mas é garantia que você não vai estar causando esses problemas. Esse tema aqui é bastante interessante, daria para a gente desenvolver mais, mas é só um aperitivo para aguçar o apetite de vocês, para correrem atrás e entender melhor o assunto. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Até a próxima!